A parte de documentação imobiliária, eu separo em 3 principais pontos. Você precisa entender 3 principais pontos da documentação, que são propriedade, terreno e construção. Por que eu separo nesses 3 pilares? Porque se você conseguir identificar esses 3 pontos, se esses 3 pontos estiverem corretos no imóvel, você vai conseguir identificar que ele está 100% regularizado. Quando eu falo de propriedade, eu não estou falando de escritura, eu não estou falando de contrato de gaveta, né? Aqueles contratos, a pessoa vendeu e fez um contrato, assinou ali no cartório e acha que está tudo certo. Não é bem assim. Não é bem assim que só fazendo uma escritura já está tudo certo. A pessoa, para ela ter a propriedade, ela precisa ter a matrícula imobiliária no nome dela. Então, quando ela vai fazer um projeto, quando ela vai fazer uma regularização, primeira coisa que a matrícula daquele imóvel tem que estar no nome dela, no nome daquela pessoa que vai estar fazendo ali os processos, né? Você tem primeiro a negociação lá, você fez o contrato de gaveta, vamos dizer assim, né? Fez o contrato ali, acertou, as partes acertaram a negociação. A segunda parte é a escritura pública. Então, as partes elas vão no cartório, no tabelionato, no cartório de notas, e fazem a escritura pública de compra e venda, quando é compra e venda no caso, né? Essa escritura pública, ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis, ela precisa ser registrada lá na matrícula. Só a pessoa ter essa escritura não garante que ela realmente é a real proprietária daquele imóvel. Então, ela precisa apresentar essa escritura no registro de imóveis para realmente transferir a propriedade, tá? Só esse assunto de escritura e matrícula dá uma live sozinha de tanto assunto que a gente pode estar entrando e dúvidas que você pode ter. Mas se você entender que a matrícula é o principal documento que você precisa ter daquele imóvel e que o proprietário, quem está querendo construir, quem está querendo regularizar, é quem tem que estar lá na matrícula, isso você já ganha um pontinho a mais, já consegue estar lendo a matrícula e realmente entendendo aquele imóvel. Por que eu falo isso? Porque quando o cliente chega para você fazer uma construção, por exemplo, ou uma regularização, aí você vai pedir que documentos para ele daquele imóvel? Geralmente você vai pedir o cadastro, né, o IPTU, para você ter acesso às informações ali da prefeitura, e a matrícula. Com a matrícula, você vai conseguir identificar a área daquele terreno, você vai conseguir identificar o que tem naquele terreno e quem é o real proprietário, que, como a gente está falando agora. Aí a pessoa chega no seu escritório e ela não tem essa matrícula. O que você faz, né? Ela até traz um contrato ali, uma escritura. Aí vem a pergunta principal, né? Quem que assina esse projeto? Quem que assina esse projeto para a prefeitura realmente estar protocolando, para você estar conseguindo dar andamento ali? Aí vai depender de cada prefeitura, tá? Tem prefeitura que aceita que você leve uma escritura ou até um contrato que prova que aquela pessoa realmente tem algo, né, naquele imóvel, ela tem alguma relação com aquele imóvel. Mas na maioria dos casos, ou tem que ser a matrícula, ou tem que ser uma autorização, porque para a prefeitura também, né? Quem é o atual proprietário é quem está lá na matrícula, então esse proprietário tem que autorizar quem está querendo construir. No terreno, a gente pode encontrar vários problemas, né? Entre eles, medidas que constam na matrícula não estão conforme a realidade. Isso até comentei em um vídeo esses dias, que esse é um problema muito recorrente, né? Você lê a matrícula e naquele imóvel não estão de acordo com o que consta lá na realidade. Então, imagina, lá na matrícula tem 300 metros quadrados. Porém, quando você vai fazer o projeto, você faz a medição lá, né? Faz o estudo de topografia primeiro, e você encontra 280 metros quadrados. Aonde está esses 20 metros quadrados? Então, por isso que é importante que você se atente a esse problema, né? Que pode existir
E esse serviço de retificação administrativa diária, que entra nesse caso, né, esses 20 metros quadrados, eles têm que ser investigados para ver onde que foi, né, se foi invasão, se foi erro de cartório, por exemplo. Então, para resolver esse problema, é necessário fazer um processo de retificação administrativa diária. Esse processo tem que envolver um profissional habilitado, tem que ter projeto, memorial, tem que ter um requerimento específico para cartório de registro de imóveis. Então, tem todos esses processos que têm que serem feitos para que realmente esse imóvel esteja regularizado. O que envolve essas medidas, né? Ah, mas o meu cliente ele só vai construir ou ele só está regularizando. Só que, se você não investigar se essas medidas estão coerentes, talvez a construção ela vai ser construída fora dos limites exigidos pela prefeitura. Ela talvez vai ser construída, se não tiver um estudo topográfico realmente, vai ser construída num imóvel vizinho. Então, é bem complicado. Então, por isso que tem que ser feito todo esse estudo para ver se realmente as medidas estão coerentes com a realidade. A construção, ela pode ser nova. Então, o cliente chega para você e ele quer construir desde o começo, né? Ele quer iniciar a construção ali, que você faça o projeto e a execução. Ou também pode ser uma obra a regularizar, que são essas construções que foram feitas há muito tempo ou até recentemente, sem projeto, sem um profissional habilitado para acompanhar essa obra, e ela fica lá por um tempo, ou ela é embargada da prefeitura e o proprietário corre atrás para estar fazendo esse projeto, para estar regularizando. Aí esse projeto vai ser um projeto diferente, vai ser um projeto de regularização. Em vez de ter alvará e a BITSE, vai ter um documento só, que é a certidão de regularização. Mas tudo bem, né? Resolveu lá na prefeitura, conseguiu liberar essa construção lá, pegou a liberação da prefeitura, tudo certo. Demolição. Até coloquei demolição aqui para poder estar lembrando, né? Às vezes você pega uma matrícula e tem uma construção lá, só que aquela pessoa ela nunca viu aquela construção, ou até ela mesma demoliu para construir uma casa nova. Essa construção que constava lá na matrícula, ela precisa ser averbada à demolição, porque o registro de imóveis ele não se comunica com a prefeitura e nem a prefeitura se comunica com o registro de imóveis. São coisas independentes. Então, se lá o IPTU não cobrava mais IPTU daquela casa, o registro de imóveis não sabe se aquela construção existe ou não existe. E para a gente averbar essa demolição, precisa também uma série de documentos para apresentar para o registro de imóveis e o registro de imóveis demolir aquela casa que constava na matrícula. E não é só informar para o registro de imóveis. Geralmente tem que apresentar uma série de documentos, tá?